bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí começando mais uma semana literária aqui no podcast do Livro Não Me Livro. Hoje já recebemos 2 autores e esse ritmo vai continuar até sexta-feira. Aí depois a gente dá uma paradinha e só volta na outra segunda, tá? Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do Livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar não só as entrevistas, mas todo o material que é gerado diariamente, tá ok? Muito bem, a gente vai agora bater um papo literário com a escritora nacional Fernanda Goulart. Ela, que lançou o e-book agora na Amazon, super topou conversar com a gente sobre a sua história. O caos que você me deixou, quando o amor se transforma em pesadelo. Nossa, que título forte, né? Pois é, a gente vai bater um papo com a escritora para conhecer mais sobre esse livro e, evidentemente, todo o processo que está envolvido na produção e na publicação dessa obra. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Fernanda já deve entrar daqui a pouco. Lembrando que já está disponível o material sobre a igreja barroca que eu visitei aqui no Rio de Janeiro. Vocês podem acompanhar essa visita também pelo canal do podcast, tá? Lá eu filmei o primeiro santo da igreja, é uma igreja franciscana. Essa semana eu vou estar entrevistando um frei franciscano, então nada mais justo do que ir lá conhecer um pouco mais a história, para poder trazer para vocês o Frei Maurício, que é um frei franciscano. Então, todo o material, fiz uma live lá dentro, a igreja é barroca, folheada a ouro, foi belíssimo. E vocês podem assistir no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Fora isso, também tem a visita do Real Gabinete, que é a 4ª biblioteca mais bonita do mundo. Vocês também podem acompanhar essa visita, como foi. Não consegui fazer live lá dentro, esqueci, mas eu gravei o material e tá tudo explicadinho também pelo podcast. Muito bem, nossa autora já entrou. Fernanda, querida, vou te mandar o convite. Olá, Fernanda, tudo bem? Oi, boa noite, Monique, tudo bem? Que coisa boa ter você no meu projeto nesse comecinho de agosto. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Eu sei que você estava muito ansiosa. Catalane me falou que você estava ansiosa. Você estava ansiosa. Eu falei, meu Deus do céu, olha a responsabilidade dessa escritora mega ansiosa. Já parou com a ansiedade? Para, né? É a tua primeira live literária? Não, eu fiz ontem uma live com a Carol. Ah, então já tá cascuda aí. De qual lugar do Brasil você é? Eu moro em Balneário Arroio do Silva, sul de Santa Catarina. Sul de Santa Catarina. Muito bem. Conhece o Rio de Janeiro? Não, foi só por nome, Não? né? Esse ano teremos Bienal. Você pretende vir ou não? Olha, quem sabe? Não posso garantir nada. Bom, se você vier, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, tá?
Com certeza. Muito, muito bem. Fernanda, querida, você... Que história é essa de que você está publicando seu livro na Amazon hoje? É recente essa publicação? Como é que... Me conta que história é essa? Pois então, aconteceu de eu conseguir publicar esse livro com a editora Resiliência e agora o livro está, além de estar na Amazon, está no site da Resiliência também. E dia 26 eu tenho o lançamento físico do livro, né? Como assim? Vai ser o lançamento do livro físico, mas vai ser um lançamento também em local físico? Isso. E aonde vai ser o lançamento? Vai ser na Livraria Fátima, que fica na cidade onde eu nasci, em Criciúma. Você deve conhecer Criciúma pelo time de futebol, Criciúma Futebol Clube. Sim, já ouvi falar. Então, vai ser lá na Livraria Fátima, que é uma das melhores livrarias que tem lá em Criciúma. E, como eu disse ontem na live para Carol, era a minha segunda casa, porque eu gaseava a aula para ir para a livraria, ficar olhando os livros que eles tinham lá. E é uma honra para mim começar a minha carreira como escritora fazendo esse lançamento. Nossa Senhora, que potência da resiliência. É Resiliência o nome da editora, né? Resiliência, a Carol é de lá também. Gente, que potência isso, hein? Fazer uma publicação, um lançamento do primeiro livro da Fernanda. É o primeiro livro, não é, Fernanda? O primeiro livro. Que experiência fantástica. Parabéns ao grupo da editora aí, vocês arrebentaram. Agora, como é que tá o coração? A ansiedade está matando. Nem dorme, né, Fernanda? Ai, caramba! É como se a gente fizesse um lançamento aqui na Da Vinci, aqui no Rio de Janeiro, na Leonardo da Vinci. Imagina! Ou na Travessa. Ai, que delícia, gente! Fazer um lançamento na Travessa, na Leonardo da Vinci. Ai, meu Deus do céu! Eu acho que eu até infarto, sério. Eu nem sei o que eu faço da vida. Fazer um lançamento físico numa das melhores livrarias do país. Ai, que coisa boa. Parabéns, tá, Fernanda? Por essa sua conquista. Agora, o caos que você me deixou quando o amor se transforma em pesadelo. Menina, que título forte esse que você escolheu para a tua obra, hein? Como é que surgiu esse título? O título, na verdade, surgiu graças a Nay Lisboa, que me assessora ali na Resiliência. E ela que me deu a ideia do título. Ah, entendi. Quer dizer, ela escolheu o título para você, é isso, não? Não, ela deu a ideia. Ah, entendi. Agora, esse teu... É o quê? Desculpa. Ela surgiu com a ideia do título e eu achei fantástico. É porque, assim, o teu som tá meio ruim, teu som. Eu vou pedir para que você... Eu não sei, gente, tá meio abafado, né? Eu não entendi o que ela falou agora. Repete, por favor, Fernanda. Ela surgiu com a ideia do título e eu achei fantástica a ideia. Ah, sim, agora eu entendi. Obviamente, a Nay, eu já graças a Nay e a Catalane, né, duas pessoas aí no mercado, muitos escritores também vieram delas, conheço o trabalho delas, tanto de escritora quanto de profissional da área, né, gente? A Nay, se eu não me engano, é da parte editorial, elas fazem um trabalho belíssimo. E, obviamente, ela deve ter lido o seu livro. Agora,
esse teu primeiro livro publicado, chegando no mercado, sendo lançado em espaço físico, você pretende fazer uma continuação dessa história? Ele é volume único? Como é que você planejou? Ele é um volume único, mas eu ainda estou trabalhando em um conto que passa algum tempo depois, então eu não quero dar spoiler, porque o conto já é um spoiler. Então eu estou esperando para terminar toda essa coisa de lançamento e tudo, para depois terminar esse conto e, sabe, levar isso para as pessoas. Muito bem. Então, o conto já é um spoiler, gente. Depois a gente fala sobre isso. O caos que você me deixou. Eu vou ler aqui um trechinho da sinopse para inteirar o pessoal um pouco mais sobre a história, para a gente poder falar e entrar nessa narrativa. Será que as pequenas coisas fazem diferença no amor? Essa pergunta é boa, hein? O que acontece quando você fecha os olhos para pequenas atitudes tóxicas, o que é bem comum em relacionamento? Quando o cuidado e os ciúmes passam dos limites. Você botou aí logo 3 frases de efeito na tua sinopse, que já faz com que os teus leitores passem a refletir sobre o que eles vão se deparar na tua história. A primeira é: as pequenas coisas fazem diferença no amor. Quando você fala pequenas coisas que fazem diferença no amor, no que necessariamente você está se dirigindo? As pequenas coisas são aquelas pequenas atitudes que a gente começa a perceber no início de um relacionamento, as pequenas crises de ciúme, as pequenas crises de possessividade, as pequenas brigas que são causadas por coisas que uma pessoa em sua sanidade normal não causaria por causa de algumas coisas, os pequenos atritos, as pequenas coisas. Quer dizer, isso acontece muito em início de relacionamento, que a gente passa o pano, porque a gente está apaixonadinha, porque a gente acha que aquilo é coisa de nhenhenhê, e a gente começa a passar o pano para essas pequenas coisas. Mas a longo prazo, gente, essas pequenas coisas passam a ser tóxicas, passam a interferir emocionalmente, fisicamente na nossa vida. Então, lembrem-se, pequenas coisas no início se tornam em grandes coisas no meio para o final. O que acontece quando você fecha os olhos para pequenas atitudes tóxicas? É outra pergunta sensacional. Na sua concepção, dá para a gente perceber essas atitudes tóxicas logo no início, Fernanda, para que a gente possa evitar ao longo do caminho e cortar aquilo? Ou você acha que não? Que a gente vai levando até não aguentar mais? Essa é a questão do livro. Quando a gente leva até não aguentar mais, tudo se torna uma bola de neve, né? Então, são essas pequenas coisinhas, essas microagressões das quais o livro se trata. Porque essas pequenas microagressões que a gente perceber logo no início, a gente pode evitar muita coisa do meio para o final. Exatamente. Você pode dar um exemplo para a gente, por exemplo, de um sinal de relacionamento tóxico ou abusivo, ou uma atitude tóxica e abusiva no início de relacionamento? A mulher tem que trabalhar um pouco até mais tarde, uma coisa que acontece tanto no meu livro quanto acontece na vida real. A mulher tem que trabalhar um pouco até mais tarde, e aquele namorado recente que acabou de deixar de ser ficante e começou a ser namorado,
surta com ela, ou começa a armar uma briga, porque o que tu estava fazendo até mais tarde? Por que que só tu precisava trabalhar até mais tarde no teu escritório, na tua empresa, no teu local de trabalho? Ou se não, ele começa com ciúmes do chefe dela, com o qual ela trabalha, ou com os amigos dela, com quem ela costuma sair, começa a dizer que os amigos dela não são bons o suficiente para ela, que ela deveria se afastar dos amigos dela. Ou uma coisinha simples como, tu não vai sair com essa roupa, tu não vai usar essa roupa hoje. Tu sabe o que está parecendo usando essa roupa? Tu sabe o que está parecendo usando esse tipo de maquiagem? Usa alguma coisa mais discreta. A tua personagem, a Lúcia, ela consegue identificar que ela está ou que ela ingressou num relacionamento tóxico? Essa é a questão. Ela enxerga, mas ela ignora. Porque aquele amor dela, ele é muito bonzinho, ele é muito fofo. Todo mundo fala o quanto ele é fofo, o quanto ele é querido. Por que eu vou me deixar abalar por uma coisinha tão simples, que ele é tão fofo em todas as outras questões? É tenso isso, porque entra justamente esse ponto. A gente identificar se a gente está com uma pessoa tóxica, abusiva. Eu tenho visto muito com esse término que aconteceu da cantora Shakira. A Shakira sofria um abuso, uma relação tóxica do marido e da mãe do marido. Tem cenas bizarras rodando na internet da mãe do Piquet, inclusive tentando silenciar a Shakira no meio de todo mundo. Ela pega a Shakira, aqui uma coisa, e a gente nunca soube disso. O que aquela mulher deve ter passado dentro do relacionamento não está no gibi. Eu estou falando da Shakira porque é famosa, mas muitas mulheres passam por isso todos os dias. E às vezes é difícil elas saírem desse relacionamento abusivo, mesmo que elas identifiquem que estão. E aí entram outros fatores, né? A autora pergunta também, quando o cuidado e o ciúmes passam dos limites? Eu acredito que o cuidado precisa de uma dosagem diferente do ciúmes. Qual é essa relação do cuidado e do ciúmes dentro da história que você põe aí pra gente, Fernanda? O cuidado é aquele ciúme disfarçado, aquela dominação disfarçada. É aquela coisa de eu só estou falando isso porque eu quero cuidar de você. Eu só estou falando isso porque eu quero preservar a sua imagem. Eu quero preservar você. E aí ele usa disso para manipular ela, para fazer ela acreditar que ela tá agindo de uma forma ruim por não deixar ele cuidar dela. E aí que entra a questão dos ciúmes. Eu não tô sendo ciumento, eu só estou cuidando de você. Eu acredito em você, eu não acredito naquele cara. Esse tipo de frase é um tipo de frase que as mulheres escutam o tempo inteiro de pessoas não tóxicas, mas que no final acabam sendo tóxicas. É bom frisar aqui, gente, que relacionamento tóxico, ele abre um leque imenso. Não é só homem e mulher, não, tá? Uhum. Você tem relacionamento tóxico dentro de casa, dentro do trabalho, dentro do ciclo social. Para você sentar numa mesa e tomar uma cerveja, você vai encontrar pessoas tóxicas. Amigos, às vezes, do seu lado são tóxicos. Só que aqui, no caso da Fernanda, a gente está falando do livro dela e de uma relação que é tóxica. Então, assim, os relacionamentos são perigosos porque homens são tóxicos. Mulheres também. Não estou passando pano para mulheres. Mulheres são tóxicas.
Eu escrevi um livro sobre uma mulher que é extremamente tóxica, tá? Mas isso acontece em vários setores da vida. E os sinais são constantes, principalmente com aquela pessoa com quem a gente vai para a cama, né? Falando em alto bom som. Agora, ô Fernanda, a sua personagem passou ali pelo processo de efeitos psicológicos a longo ou curto prazo por estar dentro de um relacionamento tóxico? Ela passa por um processo de estresse pós-traumático. Ela passa por problemas com ansiedade, por um pânico que chega a ser... As pessoas pensam que ela está inventando aquilo, alucinando, esse tipo de coisa. E ela mesma começa a duvidar da própria sanidade. Que é uma coisa que acontece muito das pessoas duvidarem da própria sanidade durante esse tipo de relacionamento. Talvez muitas mulheres não denunciem seus parceiros quando apanham, quando sofrem abuso emocional, por causa da credibilidade. Que quando ela vai denunciar, ninguém acredita, né? E aí já entra, ué, mas por que você não larga? Já apanhou outras vezes, que não sei o quê? E aí elas não denunciam por medo, por falta de credibilidade, entre outras coisas. Bom, continuando aqui. Lúcia conheceu Miguel enquanto ainda se recuperava de um trauma. Logo se tornaram amigos e ele parecia ser tudo o que ela precisava. Então, acabaram se apaixonando, mas o que era para ser uma linda história de amor e amadurecimento se tornou um pesadelo. Quer dizer, a Lúcia já tem um histórico dramático, já tem um histórico problemático. E o Miguel, que poderia ser uma âncora ali, acaba desenvolvendo também um relacionamento precário. Ô, Fernanda, quem é a Lúcia? A Lúcia, ela é uma mulher já adulta, vivendo um dos melhores momentos na carreira dela, em que ela só tenderia a ir para cima se ela não estivesse tão aberta a pessoas ruins na vida dela. Ela tem medo de dizer não, de se negar a aceitar qualquer coisa, qualquer tipo de relacionamento, porque ela não quer tirar essas pessoas da vida dela, ela tem medo de perder mais pessoas do que ela já perdeu, e ela tem medo de ficar sozinha, mesmo ela já morando sozinha, ela ainda tem medo de não estar rodeada de ninguém. Então ela acaba se abrindo para relações que ela não teria necessidade. Muito bem. Você acredita que a mulher, ela atraia homens problemáticos constantemente? Você acha que isso é de algum tipo de personalidade? Porque eu conheço pessoas, não posso falar que eu tenho, mas eu conheço meninas que terminam um relacionamento, começam outro relacionamento com homens tão tóxicos quanto elas estavam. E isso sucessivamente. A tua personagem, ela passa por esse estágio de baixa estima, onde ela acha que não merece coisa melhor, ou ela realmente é tão intensa a ponto de se envolver emocionalmente com outro homem parecido com o que ela já tinha se relacionado? Como é que funciona isso com a tua personagem? Como é que você construiu essa personalidade da tua personagem? Respondendo a primeira pergunta, eu acho que as mulheres não atraem homens desse tipo. Na verdade, esses homens, eles procuram mulheres que estejam em uma situação de vulnerabilidade, assim como o Miguel, ele procura esse tipo de relação. Tanto é que ele encontra na Lúcia essa abertura, essa brecha que ele percebe nela. Ele se mostra
mostra o cavaleiro de armadura branca, brilhante, em cima de um cavalo branco, que veio ali para resgatar ela de amigos ruins. E ela acaba dando essa abertura porque ela está cansada de ter amigos ruins e percebe nele um amigo cuidadoso, uma pessoa de coração bom, que cuida dela, que preserva pela sanidade dela, e quando ela trabalha demais, ele chama a atenção dela para ela descansar, para ela se divertir, para ela aproveitar o final de semana dela na praia. Então, ela é um tipo de pessoa que ela tá ferida, ela tá magoada, ela tá triste, entendeu? Ela se sente sozinha, ela se sente solitária, e ao mesmo tempo ela é uma mulher forte, uma mulher inteligente, que se vira muito bem sozinha, mas que ela não quer ficar sozinha. Ela queria ter alguém por perto, alguém para compartilhar o dia dela, para sair para uma corrida, um exercício noturno depois do trabalho, para alguém com quem conversar sobre como o dia dela foi cansativo. É esse tipo de coisa que ela demonstra. Eu construí a personagem de acordo com o que ela ia me mostrando conforme a escrita. E foi isso que ela me mostrou. Muito bem. Agora, o Miguel, a gente já está vendo aí que o Miguel vai passando por um processo também, que ele é o príncipe do cavalo branco e, na verdade, ele se transforma num grande pesadelo para a nossa personagem, que é a Lúcia. Quem é o Miguel, Fernanda? O Miguel, de começo, ele é uma completa incógnita. Ele é um cara perfeito. Aquele cara que te escuta, que está ali quando você precisa, que no dia que você se sente cansada do trabalho, ele vai lá consigo assistir um filme com uma caixa de chocolates e uma garrafa de vinho. Ele é aquele cara que é compreensivo e tudo mais. E aí, quando você vê, já é tarde demais, entendeu? Ele demora a mostrar as garrinhas dele, mas quando ele mostra, ele se agarra àquela presa que ele conquistou e não quer soltar. Nossa. Existe algum... você provavelmente, para fazer o teu livro, produziu uma história densa como essa, abordando, né, toda essa parte tóxica de um relacionamento composto aí por duas pessoas, onde o Miguel, o homem, né, passa por essa transformação. Transformação não, porque quem é tóxico, quem é violento, já tem um histórico disso, já fez isso outras vezes com outras mulheres. Mas assim, você precisou pesquisar, estudar sobre o assunto, você construiu essa história através de experiências ou de alguém que você tenha conhecido? E se sim, você vê algum padrão nesses comportamentos que sejam presentes aí em relacionamentos tóxicos? Eu tive um relacionamento parecido. No meu caso, o meu Miguel, né, vamos falar assim, ele tinha comportamentos similares. E primeiro, antes de eu começar a escrever, eu realmente achei que era uma coisa dele, que ele era daquele jeito, era a personalidade dele. E depois, entrando em contato com outras mulheres que passaram também por relacionamentos abusivos, por violência doméstica, eu comecei a perceber um padrão desse tipo de comportamento nesses homens. A questão de parecer um príncipe encantado, de fazer de tudo pela mulher, de carregar ela como se ela fosse um cristal durante alguns meses, até ela se encantar completamente. E quando ela estava completamente enredada no meio daquela relação, ele mostrar que ele não era esse príncipe, que ele era muito mais uma sombra,
uma coisa que suga a alma da pessoa, um verdadeiro dementador. E aí, essas experiências, tanto as minhas quanto as de outras mulheres, foram as que eu usei para montar a história em torno do Miguel. Muito bem. Toda mulher conhece outra mulher que já vivenciou um relacionamento tóxico ou vivencia. A gente, como amiga, tenta alertar, mas não depende de nós. Como amiga, como irmã, como tia, como mãe, como enfim, a gente tenta alertar os sinais, mas não depende só da gente. Continuando aqui a sinopse da nossa autora, uma história sobre as pessoas que você deixa entrar na sua vida e transformá-la. Por isso a importância, gente, de não deixar qualquer pessoa entrar na nossa vida. Não importa o quão carente você seja. Segura a batata e não deixa qualquer pessoa entrar na sua vida por causa da carência. Atenção! Há conteúdo bastante sensível no livro, como relacionamento abusivo e violência doméstica de forma clara e detalhada. Como é que foi construir uma cena abusiva, tóxica, uma cena onde acontece violência doméstica detalhadamente? Deve ter sido muito forte. Como é que foi isso, Fernanda? Essas cenas detalhadas são também uma das partes que eu usei vivências reais. E coisas que eu passei e coisas que outras pessoas também passaram. E além de que teve muitas cenas que são fictícias, como uma cena uma cena de violência bem gritante, já no prólogo. E uma coisa assim que eu tinha lido uma vez sobre uma pessoa pegando fogo, e aí eu usei essa cena para já dar a entender para o leitor que não ia ser uma leitura leve, que não ia ser uma romantização do relacionamento abusivo, que é um romance, mas não é um romance romântico. Ele pode ter cenas românticas, mas não é um romance romântico. É uma versão extremamente explícita da realidade. Muito bem. Agora, existe aí alguma diferença, até na história mesmo, não sei se você jogou com essa dinâmica, de mostrar para as leitoras que um relacionamento difícil é diferente de um relacionamento tóxico, ou não? Ou as duas coisas são a mesma coisa? Não. Tem uma construção com um outro personagem, um início de relacionamento com um outro personagem, que mostra a construção de um relacionamento, o desenvolvimento de um relacionamento, mesmo com as dificuldades dos dois em se aproximarem, entendeu? A construção de uma amizade para depois conseguir se relacionar, conseguir engatar de verdade um relacionamento normal, um relacionamento saudável. Então, tem a dinâmica entre o Miguel e a Lúcia, que é um relacionamento que parece perfeito, que ela acha que ele é perfeito e que ela acaba tendo que se calar muitas vezes para não achar que não está magoando ele, porque ele é perfeito demais para ela e que ele não pode ser magoado, enquanto nessa outra dinâmica de relacionamento que eu falei, ela já não tem esse medo de magoar o outro personagem, ela já não tem essa apreensão de não, eu não vou dizer não para não magoar ele. Não, eu vou dizer não porque eu não estou pronta, não estou preparada para esse tipo de relacionamento. Muito bem, então ficou claro aí que um relacionamento difícil, um relacionamento não é a mesma coisa de um relacionamento tóxico. Apesar não,
Afinal, a gente vê no nosso dia a dia que a gente lida com pessoas difíceis e lida com pessoas tóxicas. Se vocês não souberem diferenciar uma coisa da outra, voltem duas casinhas no jogo imobiliário, porque há uma diferença, tá? Principalmente dentro de um relacionamento. Agora, a tua personagem passa aí por esse processo de como lidar, por exemplo, com o Miguel, que é um personagem tóxico. Ela vem ali através da narrativa. Como é que você fez esse desenvolvimento que a tua personagem tem que lidar com essas situações tóxicas? Como que ela lida com isso? Como ela se impõe a isso? Ou não há esse pé no freio? Ela começa tentando se impor, tentando mostrar a opinião dela nas questões e acaba sendo mostrada por ele como louca. Ele sempre que ela vê alguma situação que ela não acredita que aquilo lá seja normal, seja certo, seja correto do que ele está fazendo, ela demonstra aquilo, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá certo. Mas aí ele muda a situação, ele gira aquela roda para parecer que ela está sendo culpada, que ela está vendo coisa onde não tem, e ele só tá agindo de uma forma normal, como qualquer outra pessoa faria. E enquanto isso, ela vai se desestabilizando, vai se perdendo nela mesma, porque aí ela não sabe se o que ela fala é real, se o que ela fala não é real, e ao mesmo tempo que ela vai perdendo a vontade de lutar, de tentar falar alguma coisa contra aquilo ali. Ela vai se perdendo dentro dela. E aí, aos poucos, aquilo que ela expressava verbalmente se torna um pensamento em que, ao invés dela falar, cara, isso aqui não tá legal, isso aqui não, eu não gostei disso aqui que você fez. Ela começa a pensar, não tô gostando disso aqui. Eu não tô legal com isso, mas eu não vou falar nada porque eu sei o que vai acontecer depois. Muito bem. Na tua opinião, o que faz um relacionamento, uma mulher se manter num relacionamento tóxico a ponto de tampar o sol com a peneira, até a agressão física, por exemplo? Isso é uma das coisas que eu mostro no livro, e os momentos bons, aqueles momentos que são tão bons que parece que qualquer agressão, qualquer microagressão, uma agressão física, uma agressão psicológica, uma agressão financeira, qualquer uma dessas coisas parece que é irrelevante, parece que ela está sendo maldosa de tentar acabar com um relacionamento, de tentar se desfazer de uma coisa tão significativa para ela por causa de uma coisinha mínima que aconteceu hoje, ou de uma coisinha mínima que acontece amanhã, ou uma coisinha mínima que acontece depois de amanhã, e aí ela acaba aturando todas essas coisinhas mínimas para não se desfazer de uma coisa tão grandiosa, uma coisa tão maravilhosa que entrou na vida dela, e ela pensa naqueles primeiros dias, que é o que acontece com a questão do ciclo da violência, né? E começa com a tensão, passa para a agressão e depois a lua de mel. E essa questão do ciclo da violência é o que mexe com muitas mulheres, que faz muitas mulheres desistirem de terminar com o relacionamento por causa da toxicidade dele. Muito bem. Teu livro tem quantas páginas, você sabe? Tem 270 e alguma coisa. Eu não estou bem lembrada. É imenso. Aqui no digital tá 315, que a diagramação muda, né? Uhum. E aí, pelo menos na digital, na física ela deve ser mais bonita. Mas na digital, a capa do teu livro está lindíssima. Como
que surgiu essa ideia da capa? Foi sua em conjunto com a editora? Foi da própria editora? Como é que surgiu o projeto dessa capa? Eu, antes de colocar o livro na editora, eu tinha uma capa um pouquinho assim mais sangrenta, e aí a editora surgiu com a ideia de uma nova capa que remetesse mais a um romance e mais a parte do sombrio dentro do romance. E aí surgiu essa capa e eu já tinha falado para a Nike que tinha que ter alguma coisa com vermelho, porque esse livro ele respira vermelho, ele tem aquela coisa de ele expõe esse vermelho, esse sangue que a gente sangra durante um relacionamento tóxico, sabe? Essa coisa. Sim, ficou realmente belíssima, porque é uma mulher, tem umas flores ali na cabeça dela, ela tá de perfil, um trabalho muito bonito, realmente. Não foi... Isso é uma produção de inteligência artificial? Não, né? Não. Não, né? Foi capista, tá bem bonito os traços. Eu gostei bastante. Quando chegar o físico, mostre pra gente, me mande para eu compartilhar, para que o pessoal possa conhecer sua capa física, porque muda um pouquinho, às vezes até a questão da cor, mas eu quero ver ela no formato físico. Me manda, tá? Vou te cobrar, hein, Fernanda? Pode cobrar que eu vou mandar. Que aí eu compartilho nas redes. Agora, você falou que já está em produção um conto dessa história. Você pode falar um pouquinho desse conto ou não? Se eu falar sobre o conto, eu vou dar spoiler. Você que sabe, a gente adora spoiler, mas se você não quiser contar, não tem problema nenhum. Eu posso dizer que nesse conto a Lúcia está se recuperando, ela vai estar um pouco mais feliz e ela vai estar com alguém. Já temos aí um respiro para nossa personagem, a Lúcia. Agora, você pretende, por exemplo, você já tem pensado numa outra história desse mesmo gênero? Você pretende aí uma hora produzir um romance romântico sem abordar relacionamento tóxico? Ou você vai continuar nessa linha? Eu já tenho uma outra história escrita, mas é um romance de ficção científica. E eu já estava com ele há alguns anos na cabeça. E aí eu comecei a escrever, assim, era uma coisa que eu estava escrevendo mais por diversão, mas aí acabou ficando muito maior do que eu pensava. E eu gostei muito de escrever essa outra história. Foi assim um respiro para mim depois de escrever uma história tão pesada quanto o caos que você me deixou. E é uma história de ficção científica que se passa na floresta amazônica brasileira. É bem interessante, assim. Que bacana! Agora, qual é a mensagem que você deixa para mulheres que, assim como a Lúcia, vivenciou um relacionamento abusivo? O que eu posso dizer é que toda mulher pode sair dessa situação. É importante que ela queira sair, que ela procure ajuda dos meios necessários, que ela denuncie principalmente, porque o mais importante de tudo é denunciar, porque esse tipo de homem, ele não pode simplesmente ficar solto, com a ficha limpa, sem ninguém nunca saber o que ele fez, o mal que ele fez. As pessoas têm que saber, a gente tem que falar sobre isso. Um tema que é necessário falar, que a gente não pode abaixar a
cabeça para esse tipo de coisa, fingindo que não está acontecendo. E uma das minhas intenções com esse livro foi que as mulheres que sofreram violência doméstica soubessem que a voz dela está sendo ouvida. As mulheres que nunca sofreram, que nunca passam por isso, saibam como não passar por isso. E as pessoas que estão começando um relacionamento assim, que estão iniciando um relacionamento sem perceber esse tipo de coisas, esse tipo de red flags, como a gente fala, que elas leiam esse livro e percebam que aquilo não é normal. Aquelas pequenas coisinhas, as pequenas coisas não são uma coisa pequena, porque tudo que é pequeno se juntar dá uma bola de neve. E eu só quero que as pessoas vejam que não precisa continuar nessa situação até que ela fique fora de controle. Muito bem. Para quem aí vivencia ou conhece, o número para denúncia de violência doméstica é 180. Esse número é um Serviço Nacional de Atendimento à Mulher em situação de violência. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Ao ligar para 180, você pode receber orientações, fazer denúncias e buscar apoio em caso de violência doméstica. É importante lembrar que a violência doméstica é um crime grave e denunciá-la é fundamental para proteger as vítimas e combater a impunidade. Fernanda, eu estou aqui com a sua mini bio. Eu vou ler para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, tá? Tá bom. Pode ser? Uhum. Fernanda Goulart, nascida em Criciúma, sempre foi voltada para as artes. A escrita em sua vida se tornou prioridade com o tempo. Enquanto visitava as aulas de literatura e sua professora lhe ensinava sobre escrita criativa. Foi aos 25 anos que começou a participar de postagens de contos românticos em um grupo. E as pessoas a incentivavam a transformar seus rascunhos em um livro. E foi com o exercício da escrita que ela descobriu sua vocação. Desculpa, gente, minha alergia está voltando. Fernanda, que contos são esses? Eles ainda existem nas redes ou não? Ai, não existem mais porque eu acabei perdendo a conta que eu tinha. Eu tinha uma conta no Facebook que eu participava de um grupo onde as mulheres postavam contos e era meio que uma competição, assim, dos contos que ganham mais curtidas, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a ser incentivada a escrever nesse grupo, né? Eu comecei com uns 5 capítulos e aí as pessoas começaram a surtar, escreve mais, eu quero saber a continuação e não sei o quê. E aí eu escrevi um conto bem grande nesse grupo e acabei perdendo essa conta depois de um tempo, mas foi o meu estopim para começar a realmente gostar de escrever, foi isso. Muito bem. Qual é o teu Instagram? Autora Fernanda Goulart, Goulart com G-U-L-L-A-R-T. Aliás, desculpa, L-L-A-R. Eu vou botar aqui para vocês, gente, ó. Autora Fernanda Goulart. Já corre lá, já segue a nossa escritora. Lembrando que eu vou botar ela como colaboradora, então vocês vão poder assistir a live no Instagram dela, no meu e em todas as plataformas do podcast. YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Fernanda, quem quiser comprar teu e-book e teu livro físico, como é que faz? O livro já está disponível no site da Resiliência, tá? Para pré-venda. E na Amazon, para Kindle Unlimited,
E na Amazon tá para digital também. Muito bem, site da Amazon. Quando lançar, já manda o link para eu compartilhar nas redes, ouviu? Sim, eu mando sim. Dia 26 Muito vai sair. bem. Fernanda, querida, foi difícil fazer esse bate-papo? Mais fácil do que eu pensei. Que delícia! Para quem estava mega ansiosa, você saiu muito bem. Eu quero muito, muito, muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, por esse bate-papo incrível que você trouxe aqui para gente. A gente precisa de escritoras que abordem temas como esse. Então, não pare de escrever. Volte sempre que você quiser. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço por essa oportunidade. Muito obrigada pela conversa. Foi maravilhoso conversar com você. E muito obrigada a todos que assistiram a live também. E é isso. Pois é. Quero agradecer. É o quê? E leiam o caos que você me deixou. Muito bem. O caos que você me deixou. Quando o amor se transforma em pesadelo. Eu quero muito agradecer a galera que ficou, que entrou, que saiu, que vai assistir depois, dizendo que amanhã eu volto com mais bate-papo literário. Fernanda, um beijo, amor. Obrigada. Beijo, Monique. Muito obrigada por essa oportunidade.